Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aos nossos encontros de sextas-feiras. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós nos encontramos aqui para falar dos desafios da criação dos nossos filhos. Aqui nós falamos dos temas mais complexos e relevantes do nosso dia a dia com os nossos filhos, como comportamentos, emoções, sentimentos, Tudo isso que às vezes se torna desafiador no nosso convívio com eles, em função das nossas dúvidas, das nossas angústias e inseguranças que nós temos em relação à condução da criação deles. Eu sou Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental, sou também mãe do Miguel, advogada e também hipnoterapeuta em formação. Eu ajudo mães a estabelecerem relações mais conscientes, acolhedoras e não violentas com seus filhos. Se você quer acompanhar o meu trabalho, me procure lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal, é Luciana Santos, ali vai ter o Criança com Voz, que é o modelo de criação que eu desenvolvi, estruturei, com base nesses pilares que eu comentei sobre a consciência, o acolhimento e a não violência. E também no Instagram, luciana.santosoficial, e no Facebook, lu.santosoficial. O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre perguntas e respostas, que são perguntas que são enviadas para mim, sobre a criação consciente e sem violência. Muitas pessoas me mandam perguntas pelo privado, pelo direct ali no Instagram, ou de outras formas, ou chegam até mim também em conversas que eu tenho com as mães, me perguntando sobre o que é a criação consciente, sobre dúvidas sobre como praticar isso no dia a dia. E aí então eu trago aqui hoje algumas respostas a essas perguntas para compartilhar com vocês. Por que fazer isso? Por que responder essas perguntas que são trazidas por outras pessoas? Porque quando a gente olha para a dúvida do outro, quando a gente tem a oportunidade de ver quais as dificuldades que outra mãe passa no seu dia a dia, a gente acaba aprendendo também. E porque também a criação consciente, a criação sem violência, acolhedora, é muito nova, tudo isso é muito novo na nossa sociedade, para nós. Nós que fomos criados com base em outros padrões, nós temos muita dificuldade de entender esse novo, essa nova proposta. Então, eu trago aqui essas perguntas e respostas com o objetivo de tornar mais claro o que é isso e possibilitar que outras pessoas também façam essa escolha, E você que já fez essa escolha, mas tem dúvida, tem dificuldade de colocar em prática, fique aqui comigo que a gente vai aprender um pouquinho hoje, tá bom? Hoje eu vou responder algumas poucas perguntas para não aprofundar, para não estender muito o vídeo. Vou responder umas poucas perguntas, mas eu tenho trazido estes vídeos aqui com este objetivo. Então vão ter outras oportunidades, inclusive se você quiser pode me mandar uma pergunta ali no meu direct, ali no Instagram, no YouTube ou também no Facebook. Vai ser um prazer poder te responder e trazer aqui também para contribuir com outras mães na sua jornada. Então vamos lá? Eu vou responder aqui hoje algumas perguntas, 4 perguntinhas. Primeiro, eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é a criação consciente e sem violência que eu falo aqui. Isso por quê? Porque algumas pessoas estão chegando agora, então é importante a gente esclarecer isso. O que eu estou considerando como criação consciente e sem violência? A criação consciente, ela se baseia na reflexão, na busca por conhecimento, na busca por autoconhecimento. O cuidador, o pai, a mãe que se propõe a uma criação consciente com seus filhos, ou em relação às crianças que estão sob seus cuidados, ele é um adulto que busca conhecimento, busca estudar, busca refletir sobre a criação dessa criança, busca autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento vai possibilitar esse adulto saber entender as reações que aquilo que a criança traz lhe provocam, As ações que ele que faz com a criança e as reações que ele tem em relação àquilo que a criança manifesta, Porque a gente tem dentro de nós registros, que são acionados através daquilo que a criança faz, que são os gatilhos. Esses gatilhos podem ser de prazer, de satisfação, de alegria, de harmonia, mas também podem ser gatilhos que despertam em nós emoções difíceis de lidar, como raiva, frustração, tristeza, angústia,
né? Então, quando os nossos filhos fazem alguma coisa que provocam em nós esse tipo de sentimento, de sensação, de emoção, né? Às vezes levando até para uma explosão emocional, nós podemos, né? O adulto consciente, ele vai buscar a origem disso. Então, a criação consciente pressupõe esse olhar para dentro de nós, para buscar lá na origem o que nos causa tanta dificuldade de lidar com os nossos filhos. Né? Quando a gente fala assim, quando a gente se propõe a uma criação consciente, a gente passa a olhar os nossos filhos a partir daquilo que vem de dentro de nós também. Então nós tiramos o foco só de olhar a criança, né, direcionar o seu comportamento, para também nos olharmos, para também cuidarmos de nós, direcionarmos a forma como nós nos relacionamos com ela. Porque muito do que a criança faz é resposta ao que nós fazemos com ela, né? A gente tem uns estudos, né? Acho que Adolf Adler, que é o criador da disciplina positiva, né? Das bases da disciplina positiva, ele fala isso, que 50% ou mais até do comportamento da criança, das ações da criança, são respostas ao que nós, né, fazemos com ela, ao que nós falamos, ao que nós fazemos, ao que nós passamos para ela através das nossas atitudes. Então, por isso, né, a criação consciente, ela tem esse olhar para dentro de nós. E também tem esse olhar para a criança, né, buscando conhecimento a respeito da sua formação, do seu desenvolvimento, das suas fases, né, do seu processo de maturidade, né, de maturação do seu cérebro, né, ali o processo de aprendizado. Por que isso? Porque se a gente não entende tudo isso, a gente às vezes leva tudo que a criança faz muito para o lado pessoal, né, sem levar em consideração que às vezes muitas coisas são próprias, são naturais da idade, são naturais da fase de desenvolvimento e do momento, né, daquele momento em que ela tem possivelmente uma maturidade, né, ainda em formação, porque a criança ainda está em formação. Então, essa maturidade, né, essa fase de desenvolvimento vai afetar o que a criança faz. Então, a gente conhecendo, né, buscando conhecimento a respeito disso, a gente vai exercer uma maternidade, né, uma parentalidade mais consciente, né, e a gente vai poder equilibrar as expectativas a respeito do que a gente, né, pode esperar da criança em cada fase dela, em cada momento dela. E também, né, vai nos possibilitar encontrar recursos para lidar com aqueles desafios de cada uma das fases. Porque, né, claro que a gente tem fases muito difíceis mesmo, né? Isso não é só para quem não busca o conhecimento, isso é para todos nós que criamos filhos. Criar filhos é um desafio muito grande. Então, mesmo a gente buscando conhecimento, a gente vai enfrentar essas dificuldades, a gente vai enfrentar desafios. O que vai mudar dentro de nós é o conhecimento, é saber lidar, é ter recursos para lidar com tudo isso. Né? E quando a gente fala de criação sem violência, a gente está falando de uma relação, né, baseada no respeito mútuo, no acolhimento, né, no acolhimento das emoções, dos sentimentos que vêm da criança, né, de compreender, saber que existem demandas, né, necessidades materiais e também emocionais, né, e a gente não exercer uma relação baseada no poder, né, no poder absoluto do adulto, na hierarquia, né, no manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa criação que nós conhecemos, né, do padrão tradicional, é a que se contrapõe ao que nós propomos aqui. Aqui nós propomos uma criação acolhedora, que olha para a criança como um ser em desenvolvimento, como um ser que precisa de nós para ajudá-lo, né, para apoiá-lo no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de transformação ali de criança para adolescente, de adolescente para adulto, né? A gente vê o nosso papel como pais, como apoiadores desses processos da criança e não mais como alguém que controla, que domina, que detém poder sobre a criança. Esses dias eu até estava conversando com a mamãe e ela falou o seguinte: mas os pais não têm poder sobre a criança? E aí, como advogada, né, que eu sou também, eu pude responder para ela até olhando o lado jurídico. Claro que os pais têm poder sobre as crianças, o poder parental, que não pode se confundir com o poder de domínio, né? A gente não pode confundir isso.
E a gente ter o poder, a responsabilidade, o nosso papel de cuidadores da criança é uma coisa, a gente exercer poder de sufocá-la, né, ao ponto de sufocar a sua individualidade, a sua essência, isso é o contrário do que nós queremos, né, construir como uma criação consciente e sem violência. Então, isso é o que nós propomos aqui. E as respostas, né, as respostas às perguntas que me foram feitas vão ser dadas com base em tudo isso. Né? Todo esse conhecimento, todos esses princípios que regem essa criação, né, que eu desenvolvi, essa estruturação que eu dei, que eu chamei de criança com voz. Né? Por quê? Porque nós estamos considerando aí uma criança que tem voz e vez nessa relação com o adulto. E que também a criança que está dentro de nós também tem voz e também precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, precisa ser, né, curada muitas vezes para se relacionar melhor com a criança externa. Né? A nossa criança interior, que conversa diretamente com a criança, nossa filho, precisa ser curada para que essa relação se dê, né, de uma forma mais saudável, mais tranquila e mais leve. Então, é esta criação, é este modelo de criação a que eu me proponho, né, que eu trago aqui para vocês, para compartilhar, e que é uma bandeira que eu quero levar, porque nós fomos muito marcados, né, por violência, por repressão, por castigos, né, por punição, e isso nos marcou tanto. Né? Algumas pessoas enfrentam depressão, muitas dificuldades na vida adulta em função disso. E às vezes a gente, né, tem até aquela sensação, mas eu não vou, e se eu disser isso, eu estou ferindo os meus pais, eu estou negando os meus pais, estou desprezando o que eles fizeram por mim, né? Estou desonrando os meus pais. Na verdade, não, na verdade isso não é, isso é um equívoco nosso, a gente pensar assim, é uma crença que nos limita. Porque naturalmente todas as gerações tendem a evoluir, né, em relação àquilo que foi praticado lá atrás. E o nosso contexto social hoje, o nosso contexto, o nosso acesso à informação, o nosso acesso a conhecimento que não existia na época dos nossos pais. Então, hoje, né, nós fazermos diferente, nós assumirmos e entendermos que nós tivemos uma infância que não foi a infância ideal, não é desonrar os nossos pais. Muito pelo contrário, a gente ser grato a eles pela oportunidade que eles nos deram de nos dar a vida, nos dar a possibilidade de hoje ser mães, de hoje ser pais e poder contribuir com a formação de uma outra criança. E claro que eles, né, se pudessem e se eles tivessem conhecimento de tudo que nós temos hoje, claro que eles fariam diferente. Porque todo pai, toda mãe ama os seus filhos, né, ama profundamente seus filhos. Então, quero o melhor para eles, né? Então, se a gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa infância e acolher tudo que aconteceu conosco e a gente assumir que tudo isso foi feito por eles, pensando em dar o melhor para nós, né? Nós vamos seguir na criação dos nossos filhos muito mais leve. E isso vai nos possibilitar, inclusive, fazer melhorias, né? E é essas melhorias que eu me proponho aqui. Para que a gente tente, né, fazer estabelecer uma relação com os nossos filhos que diminua a ocorrência de feridas, de marcas, de dores que eles vão levar para a vida adulta. E por que eu falo em diminuir? Porque é impossível a gente criar, né, filhos sem gerar feridas. Até mesmo quando a gente faz algo que a gente pensa, né, dentro do nosso coração que está fazendo algo muito bom para eles, pode ser que para eles não é o melhor. Então a gente tem que assumir isso também, sabendo que a gente é falho, que a gente não consegue pensar em tudo, que a gente não consegue alcançar toda a profundidade, a complexidade do ser humano, né, que são os nossos filhos. Os nossos filhos são seres humanos e são complexos, né, são profundos nas suas reflexões, nas suas análises, e aí a gente pode sim falhar. Mas o nosso desejo, a nossa bandeira aqui é, se vamos falhar buscando fazer o melhor. Vamos falhar buscando o que há de melhor, de mais nobre hoje à nossa disposição, que é conhecimento, que é informação, que está à nossa mão, está, né, a um passo que a gente pode encontrar em livros, cursos, né, palestras gratuitas, aulas gratuitas, como essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos responder aqui hoje as perguntas. Hoje são perguntas, né? São poucas perguntas, mas eu quero fazer assim até para a gente ter um vídeo mais curto para não tomar muito tempo de vocês.
Antes disso, né, eu queria responder uma pergunta que até tem sido feita muito, né, é uma pergunta mais genérica, mas acaba sendo uma pergunta, uma dúvida muito recorrente. Algumas pessoas me perguntam, né, me comentam assim, essa criação que você propõe, né, não existe, a criança ela pode fazer tudo o que quer, como que funciona isso? Né? O que a gente não pode confundir é que quando a gente está buscando uma relação mais respeitosa, mais acolhedora e sem violência com a criança, nós não estamos indo para a permissividade. Nós não estamos indo para uma criação em que a criança pode tudo. Ela não pode tudo. Né? Ontem eu fiz um vídeo, na terça-feira, né, eu fiz um vídeo e disponibilizei aqui no canal falando sobre como lidar com o não de forma mais afetuosa, né? Como utilizar o não de forma mais afetuosa, porque o não é necessário, né? O não faz parte da nossa vida, o não é saudável para nós, a criança lidar com o não é saudável para ela, existem limites que são saudáveis, limites que são necessários para a saúde da criança, para a sua integridade e para a sua segurança. Então, claro que a criação consciente, acolhedora e sem violência não é permissividade. Claro que não é deixar a criança fazer tudo. Claro que a criança precisa de orientação, de limites, né? Precisa de estabelecer regras de convivência. Isso tudo, né, faz parte até de um desenvolvimento saudável. Né? A criança que pode fazer tudo na relação dela com os pais é uma criação negligente até, porque uma criança não consegue conduzir a sua própria vida sozinha, ela não consegue tomar determinadas decisões sozinha. Então, claro que se ela puder fazer tudo e o adulto ficar à sua mercê, essa criação vai gerar feridas tal qual a criação opressora, tal qual a criação autoritária, porque uma criança, né, vai se sentir até desamparada, na medida em que ela não tem um adulto ali para colocar alguns limites necessários para a sua segurança e para a sua vida saudável. Então, não criação consciente e sem violência, não é permissividade, não é deixar a criança fazer tudo, não é a gente deixar a criança conduzir a relação. Nós continuamos sendo os adultos responsáveis, continuamos sendo os adultos capazes de tomar algumas decisões importantes na vida dela. Né? Vai ter espaço para a criança, vai ter espaço para ela exercer a sua voz, a sua presença, o seu lugar nessa relação de forma plena, porém, né, considerando que ela ainda é uma criança. Ela não deixou de ser uma criança só porque nós mudamos a nossa relação com ela. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante a gente aprender. Entender. E também não é utopia, não é pura teoria, é algo que a gente pode fazer na prática. A gente basta uma decisão e uma postura, né, que a gente assume de buscar cada dia, né, a consciência. Então não é utopia, não é pura teoria. A gente vai sim para a prática, né, tanto que eu falei sobre o não, e é algo muito prático, muito do nosso dia a dia, né? Então não é teoria, não é pura utopia. Existe sim a possibilidade de a gente criar filhos sem violência, né, de forma acolhedora, de forma consciente, tá bom? Então vamos lá. As perguntas hoje que foram trazidas aqui, a gente tem aqui, uma mãe me escreveu me perguntando o seguinte: quando a criança muda o comportamento, né, diante de outros adultos, quando outros adultos chegam, por que isso acontece? Né? Ela me comentou que a criança, por exemplo, se comporta muito bem, né, quando está só com ela, e quando chega um adulto, uma visita, a criança se transforma, a criança parece que esquece que existe a mãe, perde ali a conexão com a mãe e faz tudo diferente, né, e não quer nem saber da mãe. E aí, perguntando para ela sobre a idade é de 4 anos, né, aproximadamente 4 anos. Então, o que a gente pode responder para essa mãe? A primeira coisa aqui é a gente se perguntar, né, o que a gente está tendo como parâmetro do comportamento que a gente aceita, que a gente, né, considera como ideal. Né? Quando a gente fala a criança muda o comportamento quando chega uma outra pessoa, claro que a criança muda, né? É assim, ó, é importante a gente saber que a criança, ela se adapta a tudo.
né? Ela sabe as relações que ela tem, ela conhece cada uma das pessoas com as quais ela se relaciona. E ela sabe, né, o que uma aceita, o que a outra não, o que essa pessoa não aceita, o que a outra aceita. Ela sabe, né, ela sabe fazer essa leitura. Ela faz isso de forma inconsciente. Ela não faz de forma consciente, né, arquitetada, manipulada, não. Ela faz de forma inconsciente, é natural, é algo do ser humano mesmo. A gente responder às situações, se adaptar às situações conforme elas se apresentam. Então, claro, né, que a gente vai perceber que muitas vezes tem um adulto que chega, tem alguém que chega que muda a criança completamente. Mas isso não tem nada de ela não gostar da mãe, não tem nada de errado com a mãe. O que a gente pode pensar é o seguinte: será também, né, que essa mãe está criando a criança assim muito presa a padrões que ela acha que são corretos e às vezes até, né, uma criação um pouco mais autoritária, né, mais que limite a criança, e aí quando chega um outro adulto ela se expande, ela aproveita para se expandir, para se libertar. Pode ser que isso esteja acontecendo também. Claro que isso pode estar acontecendo às vezes de forma até saudável e bom para ela, mas é que ela chega nela, a criança quer o prazer, a criança quer satisfação, ela quer descobrir, ela quer viver. Então, quando chega alguém novo, né, quando chega alguém diferente, ela aproveita ali aquele momento para extravasar, para fazer, né, aquilo que ela está com vontade de fazer e que às vezes ela sabe que dentro da relação com a mãe não é algo aceito. E pode ser que seja algo tranquilo até para ela, que ela lide bem com aquilo, mas, né, já que ela tem a oportunidade de experimentar outras emoções, outras situações, ela vai experimentar. Isso ao longo do tempo, né, vai tendo a mãe vai conseguindo, né, reforçar cada vez mais ali essa relação, esse vínculo, e ao longo do tempo a criança também vai entendendo que ela não precisa ir para um extremo oposto quando tem uma outra pessoa. Ela vai, né, compreendendo tudo isso. Mas uma criança com 4 anos, ela não sabe fazer tudo isso, essas análises de forma consciente, ela faz no inconsciente mesmo. Então, assim, está lá, né, dentro de uma relação que às vezes tem parâmetros que limitam um pouco mais a criança. Quando ela vê um outro adulto, ela se sente tão feliz, tão aberta à possibilidade de descobrir, de experimentar, que ela se desconecta mesmo daquele outro adulto e se conecta àquele que está ali naquele momento. E essa desconexão pode ser momentânea, né? Não é algo que vai determinar a relação, ditar que a criança não vai mais não considera o adulto, não dá importância para o adulto, não tem ligação com ele. Não, na verdade, às vezes é momentâneo. Ela imediatamente após ali viver aquela euforia do encontro, ela volta à situação, né, normal de convivência com o outro adulto. Então, isso é algo que pode às vezes preocupar, deixar, né, a mãe incomodada, às vezes angustiada, porque às vezes ela, né, se sente envergonhada porque a criança, dentro dos padrões dessa mãe, a criança está se comportando mal e aí ela fica envergonhada. Mas na verdade, né, gente, se a gente estiver dentro de um contexto em que as relações nossas, né, são pessoas que sabem como que as crianças são, elas vão também, né, entender. E se não entender, né, isso também é algo dessa pessoa com a criança, né, dessa pessoa é a sua relação dela com a criança. Então, nós, né, olhamos de fora, observamos, podemos até fazer essas análises aí que eu comentei, analisar para ver se tem alguma coisa ali que quer nos dizer que precisamos revisitar os padrões dessa relação. Pode ser sim, né? Pode ser que seja necessário isso. Mas observar com atenção, de longe, sem criar esses conflitos dentro de nós, né, achando que às vezes estamos no caminho errado, que a nossa criança não nos respeita, que não tem vínculo conosco, que não tem consideração conosco. Uma criança tão pequenininha, né, de 4 anos, não tem realmente, ela não faz não tem como ela manipular tudo isso, né, nem de forma consciente nem inconsciente. O que ela faz, na verdade, é buscar o prazer, né, a satisfação de experimentar, de descobrir, de viver. Tá bom? E outra coisa também, gente, à medida que a criança vai crescendo, então ela vai entendendo isso daí. Ela vai conseguindo entender que tudo bem, ela, né, até quer se expandir mais, mas ela vai equilibrando isso tudo. O importante é a gente sempre parar para pensar
qual a relação que nós queremos ter com essa criança, o que nós queremos passar para essa criança, o que nós queremos, né, nutrir nela. Se o que nós queremos nutrir é obediência, vocês já sabem, né, quem me acompanha já sabe que eu não defendo essa questão da obediência. Obediência não é algo que para mim é saudável, né? Obediência, né, se a gente está com esse padrão de pensamento, de crença a respeito da relação adulto-criança, é importante a gente revisitar, porque a obediência ela não leva para um caminho muito saudável, não, né? Isso é papo para outro momento, né? A gente pode, depois eu falo mais sobre isso, mas o que eu posso dizer aqui se o que essa mãe está se preocupando e que, né, que pode preocupar outras pessoas também, outras mães, com a obediência, isso é algo que precisa ser revisto. Tem vários outros vídeos aí, vocês podem procurar lá também para ver, tá bom? Então, em resposta a essa mãe, eu acho que é isso, né? Agora vamos ver outra aqui. Uma mãe me escreveu me dizendo assim: quando a criança quer fazer, o que fazer se a criança já perdeu a confiança em nós? Ela pergunta isso dizendo o seguinte, que ela tinha uma relação com a criança, né, muito autoritária, muito mandona, muito repressora, muito opressora. E aí ela está tentando fazer esse processo de mudança e a criança já não acredita, mas não confia mais nela. Isso na avaliação dela, tá, gente? Isso ela trouxe para mim. Então, assim, olhando para essa pergunta, a gente tem algumas reflexões a fazer, né? Quando a gente fala, quando a criança não confia mais em mim, o que fazer? Né? Primeira coisa é a gente, né, se a gente está fazendo esse processo de mudança de postura em relação à nossa relação com a nossa criança, tem muitas análises a serem feitas. A primeira delas, a gente tem que pensar o seguinte: o que está dentro de mim que dita esse padrão de relação? E eu preciso tratar primeiro isso dentro de mim, porque aí eu, né, como mãe, como adulto, eu vou saber lidar com tudo que vem da criança. Por quê, gente? Porque mudar, às vezes a gente toma a decisão de mudar, a gente toma a decisão de mudar de uma criação opressora para uma criação respeitosa e acolhedora, e a gente toma essa decisão da noite para o dia. E a gente toma como adulto consciente, né? A gente tomou da noite para o dia a decisão, mas a gente já refletiu muito sobre isso, a gente já viveu outras angústias, a gente vem num processo de construção disso. E a criança, né, ela não está ciente de tudo isso. Ela não acompanhou esse processo todo, até porque para uma criança isso é muito complexo, né? Então a gente vai ali mudar a nossa postura, a nossa relação com ela, mas a gente tem que ter muita paciência de saber que a criança ela já nos reconhece, né, no outro padrão. Então ela pode estranhar este adulto novo, ela pode não reconhecer esse adulto novo. E aí ela pode ficar muito confusa, ela pode até, né, passar a se comportar muito mal, ela pode às vezes, né, confundir, por exemplo, o fato de a mãe às vezes estar indo para uma abordagem mais respeitosa e mais acolhedora, ela pode confundir como que agora eu posso fazer o que eu quero. E isso pode acontecer. Então, neste caso, é importante, é preciso a gente ter muita paciência, né? Ter muita paciência e saber que nós não estamos fazendo essa mudança só para melhorar a relação, né, imediatamente. Nós estamos fazendo essa mudança porque nós sabemos que é importante para a criança, não só no momento agora, mas como para toda a sua vida. Então, não é da noite para o dia que nós vamos colher os frutos, né? Algumas mudanças a gente pode até perceber, mas o quão mais profunda era, né, a marca, né, o padrão de autoritarismo, de comando dessa relação, de hierarquia, de poder dessa mãe sobre a criança, mais vai ser forte, né, a resistência dela na mudança. Porque embora ela não saiba, ela não tem consciência, né, do quanto isso representa de positivo para ela. Ela só vai enxergar ali, né, o que está acontecendo. A mãe mudou e a mãe, né, está tendo uma outra abordagem. Ela pode tanto não reconhecer o adulto, quanto também, mesmo, né, ali tentando reconhecer, ela pode se confundir e entender que agora ela, né, está numa relação em que ela pode tudo, porque, né, ela não sabe tudo que está por trás. Essa teoria toda é muito complexa até para nós adultos, né? Eu constantemente respondo perguntas, né, de pessoas, de pais, de pessoas, né, muito intelectualmente muito bem preparadas, né, pessoas muito capacitadas do ponto de vista intelectual,
confundindo a criação respeitosa com a criação permissiva. Então, assim, se até para os adultos que já estão, né, maduros, né, que tem toda uma bagagem intelectual, cultural, é difícil entender, imagina para uma criança, né? Imagina para a criança que ela só vê o que, né, ela só sente muitas vezes, ela não faz essas análises todas. Então, é importante a gente pensar assim, né? Quando a criança, né, quando chegou uma situação em que a gente quer fazer a mudança, mas a gente fala assim, a criança já não confia mais em mim. Na verdade, sim, a criança no fundo ela quer confiar, no fundo ela quer ter ali o acolhimento e saber que aquele adulto representa segurança para ela. Então, primeiro a gente tem que tirar essa crença de nós. E se ela não confia, aí é um trabalho que nós vamos fazer diariamente, né, em cada atitude nossa, em cada momento, né, com a criança, de forma paciente, sabendo que isso não é um processo rápido da noite para o dia, né, que foram às vezes anos, né, de convívio num outro padrão. Então tenha paciência, saiba que isso é uma construção. Tenha paciência consigo também, porque esse processo vai ter sim altos e baixos. Esse processo vai ter momentos ali né, que a gente também vai se sentir perdida, também vai se sentir em dúvida, também vai ter as mesmas reações, os mesmos gatilhos vão continuar acontecendo. Né? E se a gente não voltar lá e curar bem as nossas feridas, até mesmo curando essas feridas, ainda assim a gente vai enfrentar dificuldade com isso. Então é isso. O que fazer se a criança prefere outra pessoa que aplique outro padrão de criação com ela? Assim, isso aqui a pessoa me escreveu me dizendo que a criança dela, né, ela mudou, ela tem uma abordagem mais respeitosa, mais acolhedora. Na verdade, ela nem mudou, ela teve, né, desde sempre essa postura, né, cada vez mais se empenhando em melhorar. Mas o outro do casal, o pai no caso, ele tem uma abordagem mais durona, uma abordagem mais autoritária, mais tradicional. E aí ela entende, né, dentro da relação dela com a criança, ela entende que a criança dela prefere o pai. E aí ela está, né, perguntando e muito angustiada até né, com relação a isso. A criança preferir o outro é uma interpretação nossa, né? A gente está fazendo essa interpretação, a gente está vendo alguma coisa e tirando conclusões a partir daí. Então a gente não sabe se a criança prefere de fato. Dificilmente uma criança vai preferir alguém que exerce domínio sobre ela, né? Assim, lá no fundo nós não vamos preferir isso. Nós, como seres humanos, nós queremos liberdade, nós queremos acolhimento, queremos nos sentir amados. Pode ser, né, que aí o comando, a força, o poder desse adulto é tão forte sobre ela que ela de fato se comporta às vezes até melhor aparentemente. Ela às vezes, né, o ambiente fica mais harmônico ali aparentemente. Então essa análise, essa reflexão, né, e essa conclusão que essa mãe faz pode ser equivocada, né? Ela pode estar fazendo uma análise daquilo que ela está vendo no imediato, mas a longo prazo, gente, isso claro que a criança vai ter marcas, vai ter lembranças e memórias, né, mais doces, mais leves daquele que teve essa relação com ela. E aí eu não estou nem fazendo previsão do futuro, não. É algo, né, muito objetivo, técnico, são estudos, né, que confirmam isso. Isso a gente pode olhar para a nossa vida também. A gente às vezes tem, com as pessoas que cuidaram de nós lá atrás, às vezes dependência emocional de alguém que nos oprimiu muito. Mas dependência emocional não é o mesmo que vínculo, não é o mesmo que afeto. Às vezes a gente tem um afeto maior com alguém que foi mais, né, que exerceu uma relação mais leve com a gente, mas a gente tem dependência emocional daquele que nos oprimiu tanto, porque criou essa dependência, criou algumas crenças, criou ali algumas feridas que fazem essa dependência, né, permanecer. Mas isso não quer dizer que seja bom para nós. Se a gente for olhar a fundo, isso não é saudável para nós. Isso vai nos fazer conviver com relações doentes, né, buscar relacionamentos doentes, né, ter relações aí abusivas. Então, não necessariamente o fato de a criança hoje, né, às vezes se comportar melhor, parecer, né, aos nossos olhos que se comporta melhor, que se dá melhor com aquele que exerce
uma relação mais de comando, mais de poder, né, de autoritária com a criança, isso pode ser uma interpretação muito equivocada. Então é importante a gente ter isso em mente. E o que a gente quer para a relação com os nossos filhos, para a criação, não é só para o agora, é para a sua vida toda, é para o que, né, o que ela vai levar para a sua vida toda, é o legado que nós vamos deixar na vida dela, né, até os seus últimos dias, até não os nossos, né, e a gente, acho que Maria Montessori, né, ela diz que a gente morre, mas as nossas marcas na vida das crianças ainda continuam. Então, a criança, o adulto que essa criança vai se tornar, né, a gente pode até morrer, ficar velhinho, né, lá com 90, 100 anos, morrer, e ainda assim as nossas marcas lá da infância vão continuar nesse adulto, até ele também se tornar velhinho, né, até ele morrer. Então, isso, claro que é o que importa para nós, o que importa para nós é o quanto nós, o legado que nós vamos deixar na vida dessa criança. E aí, né, alguém pode me dizer, mas Lu, é tão difícil às vezes a gente conviver ali, a gente se doa, a gente, né, trata a criança com respeito e vê a criança às vezes, né, preferindo o outro adulto, né? Sim, é dolorido, sim, às vezes dói, né? A gente tem essas, às vezes, o sentimento de rejeição, o sentimento de desprezo. Mas aí a gente, né, com certeza ali a gente, né, se a gente olhar, a gente se acolher, a gente vai encontrar um caminho também de buscar esse acolhimento e essa confirmação também na criança. Elas são solidárias, elas têm, né, o drive ali, né, o gatilho da reciprocidade, elas querem nos ver felizes também. Então, às vezes, é só uma questão de comunicação também. Melhorar a comunicação com a criança, mostrar para ela o quanto é importante, às vezes, ela manifestar um carinho, manifestar ali uma conexão. Às vezes, a criança não está, né, não está ciente de tudo isso que nós temos dentro de nós. Então, até para isso também, essa criação mais consciente, né, de a gente cuidar da nossa comunicação, da nossa forma de expressão para as crianças, né, da gente poder se abrir com elas, mostrar também o nosso interior, o que está dentro de nós, o que nos incomoda, né, o que nos causa às vezes angústias. Isso é importante também, porque, né, nós somos seres complexos também, então a criança também tem as suas dificuldades de nos entender, de entender o que se passa conosco, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso hoje. E aí até tem uma pergunta que é bastante recorrente, né, que falando sobre a necessidade de a gente manter esse estudo constante, né? As pessoas às vezes costumam se preocupar com isso, falar, mas ter uma criação dessa eu preciso estudar constantemente. Mas se for pensar, gente, o quanto que nós buscamos de conhecimento de outras, né, em relação a outras áreas da nossa vida, isso, né, isso se torna até sem sentido se preocupar com isso. Nós estamos o tempo todo lendo coisas, vendo jornal, assistindo documentários, nós estamos o tempo todo buscando conhecer o mundo, porque é natural nosso do ser humano. Por que nós não focarmos, né, não direcionarmos a nossa energia, pelo menos enquanto os nossos filhos estão pequenos, né, para fazer essa presença mais consciente, né, na vida deles? Porque isso vai passar, esse momento vai passar. E quando passar, não tem como voltar, não tem como voltar. Vai voltar, né? A criança às vezes vai passar da fase da infância para a adolescência, talvez vai manifestar uma série de problemas que são decorrentes do que aconteceu com ela durante a infância. Depois vem a vida adulta, ela pode ter que fazer terapia, ela pode fazer uma série de coisas, mas não vai ter como voltar no tempo, não vai ter como apagar a história dela, a bagagem dela. Tá bom? Então é isso, gente. Fica aqui a minha mensagem para que a gente se empenhe, para que a gente se dedique, né? Essa é um presente de Deus que a gente recebeu, é um presente do Criador, a gente ser mãe, a gente ser pai, a gente ter essa oportunidade de nos melhorarmos também como seres humanos. Tá bom? Então, agradeço vocês que ficaram até o final, deixem o seu comentário aqui. Se quiserem mandar as suas dúvidas, podem mandar no comentário deste vídeo ou também diretamente pelos meus canais. Tá bom? É um prazer falar com vocês e responder as dúvidas, né? Poder contribuir na jornada de cada um, né? Então tá bom. Um beijo e até a próxima.